Desde criança, sempre gostei de passar as férias na casa da minha avó. A casa dela ficava em uma área rural, rodeada por árvores e longe da agitação da cidade. Era um lugar perfeito para descansar e esquecer dos problemas. Mas, na última vez que fui visitá-la, algo muito estranho e assustador aconteceu. Cheguei numa sexta-feira à tarde. Minha avó me recebeu com um sorriso caloroso e um delicioso bolo de cenoura. Passei o dia todo conversando com ela, ajudando-a nas tarefas e aproveitando a tranquilidade do lugar. À noite, depois de um jantar farto, me despedi dela e fui para o quarto de hóspedes, onde sempre ficava. O quarto era simples, com uma cama de madeira, uma pequena escrivaninha e uma janela que dava para o jardim dos fundos. Tudo parecia normal, mas ao cair da noite, uma sensação de inquietação começou a tomar conta de mim. Tentei ignorar e me deitei para dormir, mas o sono não vinha. Por volta da meia-noite, ouvi um som estranho vindo do andar de baixo. Era como um arranhão, seguido por um leve bater. Fiquei imóvel, tentando decifrar o que poderia ser. O som continuou por alguns minutos e depois parou. Pensei que talvez fosse o vento ou algum animal do lado de fora. Então me virei e tentei dormir novamente. Mas os sons voltaram, dessa vez mais intensos. Pareciam passos leves e arrastados, como se alguém estivesse caminhando lentamente pela casa. O medo começou a tomar conta de mim. Levantei-me da cama e, com cuidado, fui até a porta do quarto. Coloquei o ouvido na madeira e ouvi claramente os passos se aproximando. Estavam indo em direção ao quarto. Meu coração disparou. Olhei ao redor do quarto, procurando algo para me defender, mas não havia nada além de uma velha cadeira de madeira. Peguei a cadeira e me preparei para o pior. Os passos pararam do lado de fora da porta. Segurei a respiração, tentando não fazer barulho. De repente, ouvi um leve toque na porta. Era como se alguém estivesse testando a maçaneta. Fechei os olhos e esperei. Depois de alguns segundos de silêncio absoluto, os passos começaram a se afastar, indo na direção oposta. Respirei aliviado, mas sabia que algo estava errado. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pela janela. Por um momento, achei que tudo não passou de um pesadelo. Mas quando desci para a cozinha, encontrei minha avó sentada à mesa, com um olhar preocupado. Ela me perguntou se eu tinha ouvido algo durante a noite. Contei a ela sobre os sons e os passos e seu rosto empalideceu. Minha avó me levou até a sala de estar e apontou para o chão. Lá, empoeiradas e parcialmente apagadas, estavam pegadas estranhas. Eram pequenas, mas não pareciam humanas. Pareciam mais com garras. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Isso acontece há algum tempo, disse minha avó em um sussurro. Às vezes, ouço barulhos durante a noite e encontro essas pegadas de manhã. Nunca soube o que era, mas acho que tem algo a ver com o sótão. O sótão. Eu nunca tinha ido lá. Era um lugar que minha avó sempre mantinha fechado. Decidi que precisava investigar. Subimos as escadas que rangiam sob nossos pés até a porta do sótão. Com uma chave enferrujada, minha avó abriu a tranca. A porta se abriu com um rangido assustador. O sótão estava escuro e empoeirado. O ar estava pesado e tinha um cheiro estranho, como de algo podre. Com uma lanterna, comecei a explorar o lugar. Havia caixas velhas, móveis cobertos por lençóis e uma sensação opressiva no ar. Então, no canto mais distante, vi algo que me fez parar. Era uma pequena caixa de madeira parcialmente enterrada sob uma pilha de papéis velhos. Quando a abri, encontrei um diário antigo. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas ainda legíveis. Comecei a ler e, à medida que avançava, uma história terrível se desenrolava diante de mim. O diário pertencia ao antigo proprietário da casa, um homem chamado Joaquim. Ele escrevia sobre experiências estranhas e encontros com criaturas que pareciam surgir do nada.
Falava sobre vozes sussurrando seu nome à noite, sombras que se moviam sem explicação e as mesmas pegadas estranhas que eu tinha visto no chão. Em uma das últimas entradas, Joaquim mencionava um ritual que tinha realizado para se proteger das entidades que o assombravam. Ele acreditava que havia selado algo no sótão, algo que não deveria ser libertado. Mas, pelo visto, o selo estava se rompendo. Com o diário em mãos, desci as escadas e mostrei à minha avó. Ela ficou horrorizada, mas decidimos que precisávamos fazer algo. Naquela noite, trancamos todas as portas e janelas e fizemos uma oração juntos, pedindo proteção. Mais tarde, quando já estávamos deitados, os sons começaram novamente. Mas dessa vez, algo estava diferente. As pegadas pareciam mais intensas, mais frenéticas. De repente, ouvimos um estrondo vindo do sótão, como se algo tivesse sido derrubado. Corremos até lá, armados com qualquer coisa que pudesse servir de defesa. Ao abrir a porta do sótão, fomos recebidos por um vento frio e um silêncio sepulcral. As caixas estavam reviradas e papéis espalhados por todo lado. No meio da confusão, encontramos um símbolo desenhado no chão como uma marca antiga. Sem saber o que fazer, tentamos limpar o sótão e recolocar tudo em seu lugar. Mas a sensação de que algo estava nos observando nunca nos abandonou. Decidimos chamar um padre para benzer a casa. E depois disso, os sons diminuíram, mas nunca desapareceram completamente. Desde então, evito passar as noites na casa da minha avó. Ela ainda vive lá, mas diz que as coisas melhoraram. No entanto, sempre que vou visitá-la, não consigo deixar de sentir um arrepio ao pensar no que pode estar escondido naquele sótão, esperando por outra oportunidade de se libertar. Espero que ninguém mais tenha que passar pelo que passamos. Algumas coisas devem permanecer enterradas e esquecidas. Mas se você ouvir sons estranhos à noite e encontrar pegadas inexplicáveis pela manhã, talvez seja melhor não investigar. Algumas verdades são mais assustadoras do que a ficção. Você já sentiu um arrepio na espinha sem razão aparente? Aquela sensação de que algo ou alguém está te observando, mesmo quando você está completamente sozinho? Eu nunca fui muito supersticioso, mas depois do que aconteceu naquela noite, tudo mudou. Era uma sexta-feira comum. O trabalho tinha sido cansativo e tudo o que eu queria era um banho quente para relaxar. Minha casa estava silenciosa e a calmaria da noite parecia o cenário perfeito para esquecer o estresse do dia. Entrei no banheiro, liguei o chuveiro e deixei a água quente correr pelo meu corpo, tentando apagar qualquer vestígio de cansaço. A água quente criou uma nuvem de vapor. E logo o banheiro estava envolto em uma neblina densa. Eu podia ouvir o som do chuveiro ecoando nas paredes de azulejos, criando uma atmosfera tranquilizadora. Fechei os olhos e deixei minha mente vagar, apreciando aquele momento de solidão. De repente, senti algo. Uma sensação fria e desconfortável na minha pele, como se alguém tivesse colocado uma mão gelada no meu ombro. Abri os olhos imediatamente, meu coração disparando. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. Apenas o vapor dançando no ar e o som constante da água caindo. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, talvez uma corrente de ar fria que tinha entrado pela janela. Mas a sensação foi tão real, tão vívida. Aquele toque gélido parecia ter uma intenção, como se quisesse chamar minha atenção. Terminei o banho rapidamente, ainda sentindo aquele arrepio persistente. Saí do banheiro e fui direto para o meu quarto, tentando afastar o medo irracional que começava a crescer dentro de mim. Decidi assistir um pouco de TV para distrair a mente. Escolhi um filme qualquer e me joguei no sofá, mas a sensação de ser observado não me deixava. A cada pequeno ruído, meu coração pulava. A casa, normalmente um refúgio de tranquilidade, parecia agora cheia de sombras e sussurros. A noite avançava
e meus olhos se recusavam a se fechar. Então, algo estranho aconteceu. Um som baixo, quase imperceptível, vindo do banheiro. Era como um sussurro, um murmúrio suave que mal podia ser ouvido sobre o som da TV. Levantei-me devagar. Cada passo parecia um desafio. Quando cheguei à porta do banheiro, o som parou. Abri a porta lentamente e encontrei apenas o banheiro vazio, envolto em uma escuridão opressiva. O espelho estava embaçado pelo vapor, mas, através da névoa, pude ver algo escrito. Uma única palavra: ajuda. Meus olhos se arregalaram e meu coração quase parou. Aquilo não fazia sentido. Quem poderia ter escrito aquilo? E por quê? A única pessoa naquela casa era eu. Passei a mão pelo espelho, apagando a palavra, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. Naquela noite, dormir foi impossível. Fiquei deitado na cama, os olhos fixos no teto, ouvindo cada pequeno ruído da casa. A cada crepitar do piso, a cada sussurro do vento lá fora, eu me perguntava se estava realmente sozinho. O sono só veio nas primeiras horas da manhã, um sono inquieto e cheio de pesadelos. Os dias seguintes foram uma luta constante contra o medo. Cada vez que entrava no banheiro, aquela sensação de ser observado voltava. Comecei a evitar tomar banho à noite, optando por fazer isso durante o dia, quando a luz do sol parecia afastar qualquer sombra. Mas as coisas ficaram ainda mais estranhas. Uma manhã, ao acordar, encontrei a porta do banheiro aberta. Tinha certeza de que a tinha fechado na noite anterior. E lá estava, no espelho, novamente a palavra ajuda, escrita de forma apressada, quase desesperada. Desta vez, acompanhada de marcas de dedos na poeira do espelho. Eu sabia que não podia continuar assim. Precisava entender o que estava acontecendo. Comecei a pesquisar sobre a história da casa, falando com vizinhos e tentando encontrar qualquer pista que pudesse explicar os eventos estranhos. Descobri que, há muitos anos, uma jovem mulher morava ali. Ela tinha desaparecido misteriosamente e nunca mais foi vista. As pessoas da vizinhança diziam que ela era uma pessoa solitária, sempre calada e distante. Alguns acreditavam que ela tinha sido vítima de um crime, enquanto outros achavam que ela simplesmente tinha ido embora, fugindo de algo ou alguém. Mas havia uma coisa em comum em todas as histórias. Ninguém sabia o que realmente aconteceu com ela. Decidi que precisava de ajuda. Convidei um amigo para passar a noite em minha casa, alguém que não acreditava em fantasmas e poderia me ajudar a ver as coisas de forma mais racional. Conversamos até tarde, tentando encontrar uma explicação lógica para os eventos, mas nada parecia fazer sentido. Durante a noite, algo aconteceu. Estávamos na sala quando ouvimos um barulho alto vindo do banheiro. Corremos para lá e a porta estava trancada por dentro. Batemos na porta chamando, mas ninguém respondeu. Finalmente, conseguimos arrombar a porta. E lá estava no espelho a palavra ajuda, escrita de forma ainda mais desesperada. Meu amigo, que antes era cético, agora estava visivelmente assustado. Decidimos que a única opção era deixar a casa imediatamente. Empacotamos nossas coisas o mais rápido possível e saímos dali antes do amanhecer. Encontrei um novo lugar para morar e, desde então, os eventos estranhos cessaram. A nova casa é tranquila e acolhedora, e a sensação de ser observado desapareceu. No entanto, nunca esquecerei daquela experiência e do que aprendi sobre o mundo além do nosso. Vendi a antiga casa para uma imobiliária e nunca mais voltei lá. Às vezes, me pergunto se a nova família que se mudou para lá teve alguma experiência semelhante. Mas prefiro não saber. Algumas coisas devem permanecer no passado, enterradas e esquecidas. E se algum dia você sentir um toque frio em seu ombro ou ouvir sussurros na escuridão, talvez seja melhor fazer as malas e partir. Algumas verdades são mais assustadoras do que a ficção.